Yuri, Tainá, super obrigada. Fiquem aí que eu vou trazer um bastidor agora da oposição. A organização da oposição para as eleições municipais está a toda, gente. Ricardo Nunes, Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto e Cláudio Castro almoçaram hoje todos juntos em São Paulo. Tarcísio de Freitas só não esteve por lá porque teve um compromisso de última hora com o presidente do Paraguai. Mas vale lembrar que Jair Bolsonaro se hospedou no Palácio dos Bandeirantes. O tema das eleições municipais já está no centro todas essas conversas da oposição, porque o PL de Jair Bolsonaro e também outros partidos, Tarcísio de Freitas é do Republicanos, está buscando nomes fortes e mais moderadamente, nomes mais de centro, principalmente para essas duas capitais, Rio e São Paulo. São Paulo, parece que o nome de Ricardo Nunes já encontrou consenso entre essas duas lideranças, né? Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. A novidade hoje foi a presença de Cláudio Costa nesse almoço que aconteceu numa casa no Morumbi. Vale lembrar que Valdemar, Bolsonaro e Tarcísio tava todo mundo ali meio brigado, né, por conta da reforma tributária. Tarcísio e Bolsonaro tiveram um desentendimento público lá em Brasília. Depois o Valdemar deu uma entrevista que desagradou Bolsonaro. Bolsonaro foi ao Twitter, mas agora parece que está tudo resolvido, que a política é como nuvem, de olho nas eleições municipais. E Ricardo Nunes aparece como ungido. Eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês. Cláudio, vou pedir para você colocar. Eu acho que primeiro a gente tem a foto do almoço. Temos, Cláudio? Tem um videozinho primeiro do governador Tarcísio de Freitas recebendo Jair Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes. E reparem, acho que vocês repararam ali logo no comecinho, ele bate continência para ele. Ele sempre chama, né, Bolsonaro de meu capitão. Então, tentando ali, isso foi divulgado pelo próprio governador nas suas redes, tentando ali mostrar o quanto ele estava recebendo um amigo, tentando desfazer o mal-estar. Lembrando que Tarcísio de Freitas é o grande nome cotado pela oposição para substituir Jair Bolsonaro como candidato nas eleições presidenciais de 2026, porque Bolsonaro está inelegível. Então, acaba surgindo essas rusgas entre os dois, mas eles estão tentando ali alinhar os ponteiros, tem uma relação de longa data. E o foco, gente, é todo nas eleições municipais. Nós temos a foto, Cláudio? Agora é um vídeo também, gente, perdão. Um vídeo agora do almoço hoje. Olha, está chegando o prefeito Ricardo Nunes. Ele passa por Fábio Van Garten, que tem sido o grande articulador desta costura do apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes. E Bolsonaro ali cumprimenta Ricardo Nunes e temos ali Valdemar da Costa Neto. Toda vez que Bolsonaro vem a São Paulo, ele está com Ricardo Nunes. E agora a gente chama a nossa análise para falar um pouquinho aí sobre essa articulação toda na oposição, Tainá Falcão e Yuri Pita. Tainá, começo com você. Qual que é a estratégia que você está enxergando aí? Candidatos mais moderados para Ricardo Nunes para enfrentar Guilherme Boulos, todos esses afagos, porque assim não está faltando, né? Batidinha no ombro, cumprimento, receber em casa. O que você tira aí, minha amiga, de todas essas imagens que a gente assistiu? Um bom humor da galera, né, Raquel? O pessoal sorrindo, Tarcísio gargalhando. Nem parece, né, que estavam brigando dias atrás. Mas política é isso mesmo, né, gente? É uma eterna costura. Raquel, eu acho interessante esse movimento e acho, mais uma vez eu digo aqui, né, é a direita se posicionando, saindo na frente. Porque, embora a gente saiba que existe um acordo costurado com Guilherme Boulos para ser o opositor de provavelmente o Ricardo Nunes nas eleições municipais, o PT não veio a público ainda na figura do seu maior cabo eleitoral, o presidente da República, para chancelar esse acordo.
E a todo instante o que a gente vê na esquerda é a artilharia apontada para a candidatura de Boulos, né? E o PSOL precisando vir a público para dizer: temos um acordo, Lula não vai descumprir. Então isso só acaba quando Lula chegar e chancelar o nome de Guilherme Boulos como a pessoa que vai enfrentar provavelmente o Ricardo Nunes. Enquanto isso, a gente vê esses movimentos acontecerem, o governo e a prefeitura se unindo, convergindo cada vez mais em relação aos assuntos que são tratados em São Paulo, capital e estado, e agora a presença de Jair Bolsonaro, muito bem-humorado, ali fazendo um gesto a Ricardo Nunes, que está desejando muito esse apoio, né, para que seja ungido e abençoado pelo Bolsonaro como seu candidato. E aí vai ser interessante de assistir também, Raquel, esse movimento que você fala do centro, porque como é que o centro vai mesclar com um possível radicalismo, ou o radicalismo vai ficar mais contido, porque temos na cabeça do partido Valdemar Costa Neto. Então, essa costura que eu estou achando interessante de assistir, que eu acho que ainda está ganhando forma. A gente não sabe o que vai predominar. Me parece que sim, que será algo mais central, é do estilo do Ricardo Nunes, ele é um cara mais ao centro, né? Um cara mais comedido, mas para usar do apoio de Bolsonaro, vai precisar também ceder, talvez, a alguns apelos considerados extremistas. Quais? A gente não sabe. A gente falou há pouco tempo, trouxe a discussão da Cracolândia e da internação compulsória, que é uma pauta que divide opiniões, que é polêmica, divide opiniões e traz sempre muito foco, né, para as discussões. Então, esse é o caminho que eu acho que a gente começa a perceber. Qual vai ser o comportamento do candidato a partir do momento em que ele ganha a bênção de Bolsonaro? Qual vai ser a troca? Yuri, você sabe que nessa apuração hoje, uma extrema vontade de todos os envolvidos, conforme eu ia procurando ali, os aliados de todos os personagens, de demonstrar alinhamento, quanto a relação estava excelente, né? A gente vê pelo Tarcísio de Freitas batendo continência, mas pouca disposição de entregar substância, sabe? Mas assim, qual que é a estratégia? Então, do que vocês estão tratando? Como é que vocês vão traçar, aonde vocês querem chegar? Você que tem uma visão super apurada da política aqui em São Paulo, aonde você acha que eles querem ir? Aonde você acha que eles querem ir? Querem chegar no candidato que consiga se preservar no poder e evitar a vitória da esquerda. Esse é o objetivo central, porque vale lembrar, tanto o Lula quanto o Fernando Haddad tiveram mais votos entre os eleitores paulistanos na eleição de 2022 desde o primeiro turno, não só no segundo turno. No primeiro turno, Bolsonaro e Tarcísio perderam para Lula e Haddad, respectivamente, nas suas disputas no território da capital paulista. Ou seja, em 2022, o eleitorado da cidade de São Paulo fez um pêndulo para a esquerda. Não é novidade o eleitor de São Paulo, o eleitor paulistano, fazer os pêndulos para lá e para cá. É a cidade que foi uma das primeiras capitais do país a eleger uma prefeita do PT, que foi Luiza Erundina, ainda nos anos 80, numa outra situação, só tinha primeiro turno, não tinha segundo turno, mas depois elegeu Paulo Maluf, voltou com Marta Suplicy, elegeu Serra Kassab, voltou com Fernando Haddad, depois João Dória, Bruno Covas e agora Ricardo Nunes. Então é nítido que, diante do movimento pendular que é histórico no eleitorado paulistano, o campo da direita tenta achar um candidato que seja o mais pragmático e estratégico possível para evitar uma vitória da esquerda, em especial com o Guilherme Boulos, que é um campo ainda mais à esquerda do que o próprio PT, na maior cidade do país. Essa relação Tarcísio-Bolsonaro, ela desde o ministério, né, desde que Tarcísio era ministro de Jair Bolsonaro, sempre foi marcada, ao meu ver, e pelo que eu ouço das fontes, por dois aspectos, pela lealdade e pelo pragmatismo. Lealdade no sentido que Tarcísio jamais vai tomar qualquer tipo de atitude hostil contra Bolsonaro. Houve, sim, um desentendimento público em relação à reforma tributária, mas que, do ponto de vista de cada um deles, não seria um problema em si, não seria algo que abalasse a relação entre eles. E o pragmatismo é justamente porque Tarcísio Gomes de Freitas, em diversos momentos ao longo do governo Bolsonaro, foi
instado por aliados do então presidente a se posicionar de uma forma mais ideológica. E ele sempre colocou que eu sou mais útil ao nosso governo sendo técnico, sendo pragmático do que ideológico. Para ser ideológico, já tem uma série de pessoas fazendo esse papel. O meu papel aqui no governo é ser mais técnico. E, de fato, isso fez sentido. Bolsonaro sempre entendeu isso, tanto que lançou o Tarcísio a candidatura ao governo do estado de São Paulo e fez sucesso. Ele foi eleito. E é essa lógica também, ao meu ver, que tende a ser adotada na disputa mais importante do ano que vem, que é a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Então, Yuri, Tainá, um dos convidados aí para esse almoço, eu acho que ele não aparece no vídeo, mas na minha apuração, foi o doutor Macedo. O doutor, estou até pegando o nome completo dele aqui. Macedo. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, que foi o médico cirurgião que operou Jair Bolsonaro no Hospital das Clínicas depois da facada, né? Ele após o Bolsonaro faz aquela cirurgia de emergência em Juiz de Fora e depois é operado de novo por Macedo. E aí os aliados de Bolsonaro estão falando que ele se emocionou, chorou, relembrando o episódio da facada novamente. E aí, Tainá, trago essa avaliação para você. Bolsonaro está recorrendo muito, né, a esta questão emotiva, agora que está inelegível, trazendo muito essa condição de vítima. Por quê? Raquel, é de Bolsonaro, né? Ele tem esse tom emocional, ele faz esse apelo para se conectar com o seu público. Eu acho que é natural da figura e do personagem Bolsonaro, né? É dele esse tipo de conexão, principalmente, Raquel. E aí, claro, tem a parte do trauma, né, de ter passado pelo que passou, de toda a carga emocional que carrega o trauma, e tem também a forma de estar, de estar em conexão com essas pessoas ali nesse evento em que ele, você fala, trouxe esse assunto, né? Tá rodeado de pessoas que fazem parte do seu meio e que também querem vê-lo humano, né? Querem se conectar com o Bolsonaro humanizado, não com o Bolsonaro cabo eleitoral político apenas. E Bolsonaro faz muito bem isso. Então, é muito interessante de ver, porque é um preparatório mesmo, Raquel, do que a gente possivelmente verá na campanha municipal, da participação de Bolsonaro. O que as pessoas querem ver, e ele muito bem sabe, é Bolsonaro tal qual ele é, né? Agora, eu fico com muita curiosidade ainda, porque são estilos muito diferentes. E aí, Raquel, novamente falando do candidato mais ao centro, porque a direita rejeitou o Salles porque dizia que ele era muito radical para contrapor com Boulos. Querem deixar a pecha de radical no Guilherme Boulos. Por isso, a escolha do Ricardo Nunes, possivelmente, como candidato para a prefeitura. Nunes é esse cara mais contido, mais tímido, mais dos bastidores, né? Que só vem a público após a morte do Bruno Covas. Mal apareceu na campanha do Covas, eu cobri, a gente mal via ele participando também. É um cara muito das conversas e da política de bastidor que está sendo alçado a um desafio. E um desafio em que ele precisa se equilibrar no seu perfil moderado para ganhar esse eleitorado com um cabo eleitoral extremado. Raquel, como é que isso vai funcionar? A gente vai ver. Tem bons padrinhos políticos ali. Acho que vão conseguir, talvez, chegar a um meio termo. Até agora a gente não sabe. Como você disse, a fórmula, é claro, eles não entregam. Exato, e vamos ver, né, com que tamanho político vai saindo Jair Bolsonaro, que veio derrotado da reforma tributária e está aí sendo bajulado pelos seus apoiadores.